Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e nesse vídeo de hoje a gente vai tentar realmente trazer a macroeconomia para os investimentos, porque a gente vai tentar responder se a Bolsa de Valores está cara ou não. Um vídeo mais ou menos na mesma linha da semana passada, quando a gente tentou estimar mais ou menos o preço do dólar, e dessa vez a gente vai tentar estimar mais ou menos o range da Bolsa de Valores. Claro que indicadores são apenas para indicar e eles não são conclusivos. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal. Depois da vinheta a gente já começa e lembre também de avisar os amigos, porque quanto mais visualização, mais esse vídeo sobe no YouTube e mais pessoas podem ter acesso a essas informações. A gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu queria aproveitar e passar alguns recados para vocês. A gente, durante a semana, tem 2 programas semanais que são ao vivo, tá? Segunda-feira, às 6 horas da tarde, a gente tem o fechamento de mercado, uma junção da análise fundamentalista que eu faço com a análise técnica que a Carol faz. Quinta-feira de manhã, um programa que é o Café com Opções, um programa para falar sobre as opções e algumas estratégias com opções, às 8h30 da manhã. Eu e o Marcelo Meurer, que é o estrategista-chefe aqui da parte de opções, e a gente vai ter, inclusive, com relação a opções, um workshop nos dias 19, 20 e 21 de outubro agora, e o link está aqui na descrição do vídeo. Passado esse período inicial que a gente já falou sobre os produtos aqui do Dica de hoje, a gente começa o vídeo. Tá? Muitas pessoas chegaram e colocaram essa imagem daqui, tá, em alguns grupos de WhatsApp, mostrando que a bolsa está baratíssima. Ela está no menor nível de preço sobre lucro dos últimos 10 anos. E mesmo se a gente pegar o completo aqui, aí vocês vão ver que está em níveis lá da época da eleição lá do Lula em 2002 e etc. Alguma coisa nesse sentido. Então, tem uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente deixar claro. Tá? Aqui, isso aqui é apenas um indicador. Vocês querem ter uma ideia? Se vocês pegarem aqui, vamos voltar aqui em 2002, 2003 mais ou menos. A eleição aqui do Lula, por exemplo, foi nesse ponto aqui mais ou menos, 7 de outubro de 2002. Isso tinha um preço sobre lucro de 6,77 vezes. Aqui embaixo, um ano depois, em 22 de outubro, chegou em 5,64. Então, ou 5,52 ainda. Então, quer dizer, então a bolsa em outubro de 2002, ela devia estar mais cara do que em outubro de 2003. E vocês vão ver que é um erro pensar isso. Eu posso até mostrar o gráfico aqui para vocês e vocês vão ver que aqui, ó, setembro, aqui, outubro de 2002, tá? A bolsa estava aqui em outubro de 2003, mais ou menos aqui, ó, 76% acima. Por quê? Porque nesse período aqui, os lucros estavam muito achatados. E nesse período aqui, os lucros estavam muito grandes. Então, pensem também que talvez o lucro aqui esteja muito grande das ações brasileiras. Por quê? Porque você tem uma Vale do Rio Doce que talvez vai gerar aí um lucro nesse ano muito grande. E que se o minério cair de preço, ela não vai manter. Você tem uma Petrobras que deve gerar um lucro muito grande esse ano também. E que se o petróleo depois, no ano que vem, cair, ela também não vai conseguir manter. Então você tem que pensar que esse preço sobre lucro atual é um preço sobre lucro, é apenas um indicador, como eu falei antes. Você tem que conseguir analisar que ele não é apenas preço, ele é preço sobre lucro. Então se o lucro estiver muito acima do esperado, a gente tem uma possibilidade de que esse número suba sem necessariamente ter uma variação dos ativos, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Agora eu quero mostrar para vocês como o investidor estrangeiro vê o Brasil e como ele vê outros investimentos também. Afinal, ele pode investir no Brasil ou ele pode investir em qualquer outro lugar do mundo. Tá? Então aqui a gente tem o Brasil. Eu vou pegar vários países agora, a maioria deles emergentes, mas alguns desenvolvidos também. E eu quero que a gente olhe sempre a linhazinha azul, né? Então esse é o MSCI Brasil, a linhazinha azul é a do Brasil. E a gente vê aqui que
um investimento de 100 aqui no MSCI Brasil, em setembro de 2006, virou um de 145 agora. Você vê que é um ganho aqui em dólar muitíssimo pequeno que o Brasil teve ao longo desses 15 anos, mas você vai ver que não está muito diferente do restante do mundo, tirando os Estados Unidos. Né? Então, 145 dividido por 100, para a gente fazer a conta aqui rápida, como foram 15 anos, vamos botar 1 dividido por 15, a gente tem aqui um retorno pífio aqui, 2,54% ao ano em dólar, né? Um resultado bem baixo. Agora, quando a gente olha aqui embaixo os indicadores fundamentalistas, a gente pensa assim, cara, mas é uma super oportunidade. Olha só, você está comprando uma média de 6,25 de yield, você está comprando um preço sobre lucro de 7 e que vai permanecer 7, por exemplo, no ano que vem, já considerando que essas empresas vão conseguir manter lucros muito altos. E preço sobre valor patrimonial de 1,90, tá? Esse aqui eu acho que é um dado importante, esse 1,90 vezes também. Outra coisa que é importante, então vamos guardar esses números aqui, 7, tá? Indo para 6,94, esse 1,90. Então o preço de hoje já especifica mais ou menos o Brasil indo para um preço sobre lucro de 7 vezes. Bom, então a gente está vendo aqui os números do MSCI Brasil. Então, a questão de valor aqui, a gente tem aqui, né, ações que estão relativamente não caras. E a gente vê aqui migrando um pouquinho, saindo do neutro. Quer dizer, o Brasil está um pouquinho barato. Esse é o racional do investidor estrangeiro, tá? Bom, a gente tem aqui que o momentum do Brasil é péssimo. Né, a pior coisa do Brasil é o momentum. Aqui a gente pode falar da questão política, pode falar de um monte de coisas dessas. O yield é a melhor parte, quer dizer, o investidor que investe no Brasil está focado em dividendo, tá? A qualidade das empresas é um pouquinho acima da média, do neutro, tá? E as empresas do Brasil têm uma volatilidade rápida, grande também, e elas são empresas de tamanhos pequenos. Tá? Então esse é o racional de quem está de fora, e as principais constituintes desse índice MSCI Brasil, que vê as ações principalmente em circulação, por isso que a Petrobras cai, né, de primeiro para terceiro e quarto, porque as ações que estão em posse do governo, elas não estão em circulação, a gente vê que a maior de todas aqui é Vale, Itaú, Petrobras e etc. Agora vamos passar e comparar com outros países emergentes. Tá? Aqui é os Estados Unidos. Tá, vamos passar os Estados Unidos, depois a gente mostra os emergentes, só para a gente ter uma diferença aqui. Olha só, os Estados Unidos, por exemplo, no preço atual, eles esperam um preço sobre lucro de 20,97, com yield só de 1,35. Né, um preço sobre valor patrimonial de 4,70. Se vocês olharem aqui, os Estados Unidos passou de 100 para 451. Então a pessoa ela tende a pensar o que é melhor, né? Investir no Brasil com preço sobre lucro de 7 ou investir nos Estados Unidos com preço sobre lucro de 21, vai. Né? Investir no Brasil com preço sobre valor patrimonial de 1,90 ou investir nos Estados Unidos 4,70. E assim, para a gente, né, que mora aqui no Brasil, parece muito mais atrativo investir no Brasil. Até porque a gente vê esse número aqui muito alto dos Estados Unidos e o do Brasil mais baixo, então a gente espera que volte à média, mas nem sempre acontece isso. Tá? Quando a gente olha aqui a questão de valor, você vê que os Estados Unidos, as ações não estão sendo consideradas relativamente baratas e nem caras, elas estão no neutro. Né? Assim como as companhias aqui, elas são companhias que são consideradas pequenas também, claro que tirando aqui do índice, isso aqui é uma média, né? Claro que a Apple, a Microsoft, a Amazon não são empresas smaller companies, né? Então a gente tem que saber analisar o todo aqui. Uma coisa que é interessante é que é muito focado aqui o índice dos Estados Unidos em tecnologia da informação. Já o Brasil, ele tem um índice aqui muito mais focado em financeiros, que são bancos, e materiais, né? Materiais básicos, como Vale, Petrobras. Se bem que Petrobras pode ser que entre em energia aqui, mas eu não tenho certeza disso. Tá? Deve entrar em materiais, porque é mais petróleo do que a própria energia. Bom, de qualquer forma, a gente vê diferenças entre os mercados. Então, o Brasil ele é mais bancos,
e materiais básicos que estão em preços altos, né? Petróleo e minério. Os Estados Unidos é mais de tecnologia da informação. Então, se você está em preços altos, é provável que esses lucros caiam. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com relação ao Brasil. Agora vamos dar uma giro rápido aqui em países emergentes. Turquia, primeiro, né? É um investimento que perdeu o valor em dólar, caiu de 100 para 78 aqui. É o pior de todos os países emergentes dos que eu vi aqui. A gente vê que a Turquia, no preço atual, ela vai trabalhar com preço sobre lucro de 5. Então a pessoa que só olha aquele indicador lá do Oceans 14 aqui, ó, ele iria falar assim, vou investir então na Turquia, ela está mais barata. Né? E a gente sabe dos riscos que existem na Turquia. Preço sobre valor patrimonial 1,03, muito menor do que 1,90 do Brasil. Isso é para vocês verem que o Brasil pode estar barato? Pode, mas não é aquele extremamente barato. Tá? Então, esse é um ponto que é importante vocês verem. Né? Que é importante vocês perceberem como faz diferença você comparar e como faz diferença você imaginar o mercado não fechado no nosso mundinho Brasil, mas pensando no todo. Né? Aí aqui a gente vem Rússia. Rússia são 25 papéis que fazem parte desse índice. Esse índice saiu de 100 para 134. Você vê que o Brasil também cresceu mais do que a Rússia. Né, porque o Brasil foi de 100 para 145, por exemplo. Você vê que está difícil para todos os países. O preço da Rússia também está em 6,79. O preço sobre valor patrimonial 1,22. O do Brasil é 6,94 e 1,90. Então a gente já tem Turquia e Rússia mais baratas do que o Brasil. Mas o dividendo é menor, porque esses países aqui estão tributando dividendos. No Brasil, assim que tributar o dividendo, esse 6,25 cai também. Tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso também. Bom, aí a gente passa para o próximo aqui. África do Sul, 37 ações que constituem esse índice aqui. Aqui a gente já vai ver um cenário um pouco mais próximo do Brasil. Tá? Se a Vale e a Petrobras reduzirem lucro no ano que vem por queda de minério de petróleo, eu acredito que a Bolsa hoje esteja negociando a um preço sobre lucro próximo desse 9, um preço sobre valor patrimonial de 1,88, parecido com esse da África do Sul aqui. Tá? Então as ações subiram de 100 para 198, a África do Sul teve um resultado melhor nesses 15 anos do que Brasil, Turquia, Rússia e África do Sul. A África do Sul ficou melhor. Tá? Aí aqui a gente vai para o México, por exemplo, 23 ações que constituem esse índice, resultado muito similar ao do Brasil. Aqui a gente já vê uma diferença, né? A gente já vê um preço sobre lucro de 14,59 e um preço sobre valor patrimonial de 2,14. Vale a pena a gente dar uma olhada aqui e ver que as ações não estão baratas segundo esse índice, mas também vale a pena a gente dar uma olhada o que é os principais, né, indicadores lá do México, né? Quais são os principais setores? O principal setor é o setor de consumo. Tá? Então é um setor de varejo aqui, é um setor que já historicamente trabalha com múltiplos mais altos do que um setor de mineração e de petróleo na época que está lá em cima, ou mesmo do que um setor financeiro. Aqui serviços de comunicação, né, e serviços de comunicação, aqui a gente pode estar falando, por exemplo, de um Facebook, por exemplo, ou se não a própria empresa lá do Carlos Slim, que eu esqueci o nome, que já foi o mais rico do mundo no passado. A gente tem aqui materiais também com 18% e financeiro com 12%. Então, quer dizer, essas duas linhas aqui que no Brasil é 50%, aqui no México é 30%, 31%, mais ou menos. O que manda mais é setor de comunicação e setor de consumo varejo, né, que tem já múltiplos um pouco maiores. Então, isso tem que entrar na conta também. Aí a gente chega aqui no Chile. Chile, preço sobre lucro de 12%. Preço sobre valor patrimonial de 1,42. Mais exposição, aqui sim, materiais e financeiros. Aqui sim dá para a gente comparar. Se você comparar o Brasil com o Chile está baratíssimo. Tá? E você até percebe isso aqui. As empresas do Chile estão caras. Um short Chile, long Brasil provavelmente funciona.
Tá? Então, a pessoa que operar vendido do Chile e comprar do Brasil provavelmente funciona. Em relação ao Chile, o Brasil com certeza está mais barato. Tá? Embora o preço sobre valor patrimonial seja 1,42 ali no Chile. Tá? E aí aqui eu peguei alguns países que são desenvolvidos nesses últimos 15 anos e vocês vão ver, ó, o Chile, só para a gente chegar aqui, ó, de 100 foi para 115. Tá? Então o Chile também perdeu valor ao longo, quer dizer, perdeu não, mas ganhou pouco valor ao longo desse período. Então se você olhar aqui, países emergentes, né? De 100 foi para 115 o Chile, de 100 foi para 149 o México, de 100 foi para 198 a África do Sul, foi o melhor. De 100 foi para 134 a Rússia. De 100 foi para 78 a Turquia, perdendo valor. E de 100 foi para 145 o Brasil. Você vê que nenhuma variação expressiva. Aí a gente vai para a França aqui. Vamos começar os países que são, né, desenvolvidos. Nos últimos 15 anos, MSCI France subindo de 100 para 204. Aqui já é melhor do que todos os emergentes. Preço sobre lucro estimado para frente, 15,89. E o preço sobre valor patrimonial, 1,99. Você vê que o preço sobre valor patrimonial não difere muito do Brasil. Né? O preço sobre lucro, pelos motivos que a gente já falou, difere. Tá? A gente tem aqui ó, MSCI Alemanha, por exemplo. A gente tem aqui ó, indo de 100 para 202, por exemplo. Tá? E o índice aqui ó, com preço sobre lucro esperado para frente de 13,7, preço sobre valor patrimonial de 1,8. Tá? Então quer dizer, o que vale mais a pena? Você investir com preço sobre lucro de 13 na Alemanha, com preço sobre lucro de 15 na França, ou com preço sobre lucro talvez de 9 no Brasil, supondo aquilo que eu falei, né? Que pode dar um problema nos preços do petróleo, o Brasil ainda depende muito disso. Né? Eu tenho dúvidas, eu acho que o estrangeiro vai ter dúvida também. O índice japonês, por exemplo, ó, foi de 100 para 180, também subindo mais do que todos os emergentes, tirando a África do Sul. Preço sobre lucro futuro de 15 aqui, preço sobre valor patrimonial de 1,52 e finalmente aqui a China, né? A China que passou de 100 para 336 com preço sobre lucro de 12,92 e com preço sobre valor patrimonial de 1,78. Então, o que ficou claro aqui para mim é o seguinte: os países emergentes, tá? Tirando ali o México, talvez, eles têm muita operação que é com commodities, ou se não financeiro, igual o Brasil. E aí essas commodities subiram muito de preço, né? Cada lugar tem a sua commodity. Aqui no Brasil é mais minério, mais petróleo, mas enfim, tem celulose também. Em alguns países vai ser diferente. Lá no Chile vai ter o lítio, por exemplo, que acaba sendo importante. Em alguns lugares vai ser ouro. Enfim, todo lugar tem a sua mineração. A África do Sul também vai ter a parte dela das jazidas lá de pedras preciosas. Mas é importante a gente entender que com a alta desses preços das commodities, o lucro dessas empresas subiu muito. Então esse preço sobre lucro achatou na maioria dos países emergentes. Então na hora que a gente pega e coloca um pouquinho para cima, a gente vai ver que eles vão estar negociando em torno de 9 vezes lucro. É barato 9 vezes lucro? É barato. Tá? Então, na minha visão, tirando o Chile aqui que a gente viu que eu achei caro, o resto tá ok. Não é que o Brasil está baratíssimo e o resto do mundo está caro, tá? Isso que precisa ficar claro. Agora, quando você vai para o mundo desenvolvido, aí sim, tirando Estados Unidos, que está com preço sobre lucro de 20, 21 por causa das empresas de tecnologia da informação, né? As que todo mundo já conhece e que parou, inclusive, de funcionar essa semana, uma delas. A gente já tem um preço sobre lucro que varia ali entre 12 e 15. Então, assim, eu não vejo tanta necessidade do investidor estrangeiro investir no Brasil com preço sobre lucro de 9, tirando o Vale Petrobras, ao invés de investir com preço sobre lucro de 12 ou 13, por exemplo, na Alemanha ou no Japão, por exemplo. Tá? Então, a minha visão é assim, a bolsa ela tá barata? Um pouquinho barata. Mas não é aquela coisa que fale assim, nossa, é uma oportunidade, uma barganha, você não pode perder e alguma coisa nesse sentido. Tá? Por quê? Porque o mundo inteiro
está mais ou menos trabalhando nessas faixas de preço. Como vocês viram, se você pegar a Turquia e a Rússia, por exemplo, estão até mais baratas do que o Brasil. Por quê? Porque o nível de risco lá é maior ainda do que o do Brasil. Tá? Então, isso que eu queria passar para vocês, gente. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.